Olá, gente, estamos aqui para começar esse programa Café com Bispo. Hoje, dia 17 de julho, meio do ano, e nós estamos avançando velozmente para 2023. Mas hoje, especialmente, dia 17 de julho, agora, a partir das 8h30 da manhã, já começou até o nosso café. Um momento especial, um momento de comunhão aqui na igreja. E se você correr, ainda dá tempo de você chegar para tomar café conosco. Sempre uma festa maravilhosa. A gente avisou domingo passado, né? E hoje nós estamos inaugurando um novo livro. Vamos estudar as palavras de Jesus. A nossa atenção vai ficar muito focada nas palavras que disse Jesus. Nós vamos começar pela ordem impressa no Novo Testamento, pelo livro de Mateus. Embora não tenha sido o livro de Mateus o primeiro livro, o primeiro registro sobre as coisas de Jesus, o que consta nos anais da história é que o livro de Marcos, ali pelos anos 50, foi escrito, não é? Antes disso, até as cartas apostólicas foram escritas, distribuídas, enfim. Mas o livro de Mateus não é o primeiro livro escrito do Novo Testamento, porque a Bíblia ela não está absolutamente em ordem cronológica. E o Novo Testamento não está, como eu disse, absolutamente montado nos dados cronológicos. Então, a gente vai ler o livro de Mateus. E Mateus é um judeu, um coletor de impostos, não é? Ele era chamado de Levi, e Jesus, então, dá a ele o nome de Mateus. E esse coletor de impostos, ele tem uma proposta, escrever sobre Jesus para os hebreus, para os judeus. Então, a sua abordagem, ela é uma abordagem para aqueles que são judeus. É como ele vai registrar essa história de Jesus, não é? Fazendo lembrar e fazendo conhecer, do ponto de vista de um judeu, a história de Jesus. Será uma aventura fantástica, não é, João e Lloyd? Desculpe aí, muito bom dia a vocês, eu estava aqui distraído. Bom dia, querido. Olá, meu príncipe, bom dia a você que nos ouve, bom dia aos que nos dão carona nesse momento maravilhoso chamado Programa Café com o Bispo. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, meu bispo. Pois já começou com tudo, amei, viu? É isso aí. E bola para frente. Isso aí, convidamos você também a pegar todo esse material, vir conosco, porque o negócio hoje está pegando. É um livro maravilhoso, né, aqui de Mateus, também 28 capítulos, né, e cada capítulo uma novidade, né, para esse homem que explorou de uma forma brilhante, né? Sim, sim. A gente vai ficar agarrado aí em alguns capítulos, porque haja conteúdo, né? E em se tratando desse livro, como Mateus é um judeu, importa muito escrever para os judeus narrando a genealogia de Jesus, não é? Ele fala de 42 gerações. A gente vai evitar a leitura de todo o texto da genealogia, porque para aqueles que não estão muito ligados na história, acabam achando enfadonho, embora eu acho bem legal, porque na genealogia a gente encontra detalhes preciosíssimos, né? Por que a genealogia? Por que é que se escreve sobre a genealogia de uma pessoa? Porque a nossa vida está na nossa origem. Conhecer nossos ancestrais, conhecer nossos antepassados, a história deles, é também conhecer parte da nossa história. Porque a nossa vida, ela depende também da nossa ancestralidade. Há mais dentro de nós, dos nossos ancestrais, do que nós imaginamos. Há fatores severos do DNA, dos nossos ancestrais. Então, desconhecer nossa origem é desconhecer a nossa própria vida. Porque nós temos registros, marcas em nós
que nascem do DNA, mas não só do DNA, mas nasce também dos hábitos de família, nasce da maneira como aquela família reagia aos impulsos oferecidos. Então, nós temos uma influência geracional, pastor João, extremamente severa, que vem dos nossos ancestrais. A gente não precisa exatamente ter convivido com o bisavô da gente para a gente ter muito do bisavô e do tataravô dentro de nós. Repetir hábitos dele, né? Repete sim, João. Repete. É como aquela bonequinha matriosca que uma geração está dentro da outra, né? Aquela bonequinha russa que uma está dentro da outra dentro da outra. As gerações são assim. A geração presente estava dentro da geração que passou e assim sucessivamente. Então, há uma influência geracional, há heranças que nós carregamos em nós que nós não imaginamos que está em nós. São marcas que ficam dos nossos antepassados que não tem como a gente apagar. Tem até como a gente ressignificar, tem até como a gente sublimar algumas dessas questões. Mas a gente precisa conhecer, reconhecer, identificar e reelaborar se a gente quer sair desse cordão umbilical. Mas que a gente carrega um monte de coisa dentro da gente, a gente carrega, né, João? E talvez o Mateus, ou talvez não, com certeza, o judeu, hoje, ou sempre, foi a raça humana que mais valorizou a questão familiar. Não perder a sua ancestralidade. É tanto que quando Jesus disse assim, ninguém saudeis pelo caminho, segundo alguns historiadores, é que a saudação era demorada, porque ele começava, alguém encontrava um outro e dizia, bom dia, eu sou João Silveira, filho de Cândido, filho de Alfredo, filho de fulano, e até 14 gerações, para que ele pudesse autentificar a sua origem, ou a sua pessoa. A da credibilidade de um judeu, quando encontrava um outro judeu, era, na verdade, dada pela sua ancestralidade. Sim. Então, é provável que o Mateus fez isso exatamente para ratificar a legitimidade de Cristo como judeu. Sim. Hoje eu não vejo mais isso, João, mas quando eu era menino, se perguntava assim, tu é filho de quem? Você é filho de quem? Hoje não se pergunta mais de quem a gente é filho, né? Mas quando eu era menino, se o rapaz se interessava por uma moça e fosse pedir lá em namoro, os pais da moça perguntavam, e você é filho de quem? De que família você de que família você de que família você pertence? A que família você pertence, rapaz? Porque isso dava credibilidade ou não na relação, né? Sim. Então, o estudo da genealogia, eu estava vendo, meu neto estava fazendo um trabalho, ele é muito menininho, tem 6 aninhos, né? A professora pediu para montar a árvore genealógica. E aí nós fomos até Adão. até Portugal. Fomos até Portugal nessa genealogia, encontramos tantas coisas, né? Engraçado que um dos maiores detentores da árvore genealógica são os Mormons, né? Eles têm uma ligação muito forte com essa árvore genealógica. E os maiores sites de consulta sobre genealogia é da detenção deles, né? É muito interessante como... Não sabia. Como essa coisa da genealogia influencia. Há doenças que podem ser evitadas se a gente souber como que foi as gerações passadas, né? Eu tive em Cuba alguns anos atrás, e nessa coisa do médico de família, como eles evitam a propagação de certas doenças que estão no código genético, porque a médica de hoje atende o bisavô daquela criança. Desde a sua terceira geração. Então, doenças que vinham do bisavô para o avô, do avô
para o pai podem ser melhor manipuladas naquela criança e evitar um problema de mortandade antecipada ou coisa parecida, né? Então, conhecer nosso código genético, mas também conhecer os nossos hábitos de família, né? Famílias assim, a gente tem um problema de colesterol alto, isso aí é do DNA, pode não ser, pode ser do hábito alimentar. Lembra daquela história que o amigo chega para comer na casa de uma família e os pães estão de bico cortado? Sim. E ele resolve curiosamente perguntar, por que esses pães têm um bico cortado? Não sei, eu cresci na minha casa e vi a minha mãe cortando os pães, o bico dos pães. Então pergunta para minha mãe, por que você cortava o bico dos pães? Eu não sei, a minha mãe já cortava. Aí perguntaram a matriarca, a avó, e por que a senhora corta o bico dos pães? É porque meu forno era pequeno e não cabia os pães com o bico na forma certa. Eu precisava cortar os bicos dos pães, ou seja, coisas que podem ser evitadas. Essa era uma coisa simples, é uma história, mas coisas podem ser evitadas a partir de costumes. Olha, hábitos, genealógicos, né? Hábitos genealógicos. É verdade. Eu acho muito interessante, meu bispo, quando Mateus, aqui ele coloca as mulheres, né, nessa árvore genealógica, porque de um tempo, né, antigamente não podia, naquela época já não podia colocar, e ele colocou algumas mulheres como Ruth, né, foi colocando Raabe, mulheres consideradas na época, né, mulheres rejeitadas, discriminadas, mas ele colocou nessa árvore a importância, né, que ele teve esse olhar de colocar as mulheres. É como dizem, que é como chegar na casa de Jesus e olhar o seu álbum de família e perguntar, mas olha, fulano também faz parte da tua família, Jesus? Quem diria, hein, que fulano faz parte da tua família? Pois ele fez questão de colocar todo esse pessoal nessa árvore genealógica, né? E é muito legal. Eu fiz também essa árvore genealógica que o senhor fez com o seu neto. Eu também fiz para ver de onde eu vi até onde ia parar, né? E padrão de repetição familiar, a gente sempre tem. Crenças, né? Crenças, cabelo. Eu tenho um cabelo aqui na frente que eu puxei para minha avó. Para minha avó. Não tem nada que ajeite o cabelo. Aqui, quando eu olho, eu digo, é a minha avó. Minha avó está presente em mim. Exato. São as sementes, né? Sementes, isso Olha, aí. tem duas genealogias que vocês podem abordar outras, mas tem duas que eu acho extremamente significativas. Uma delas é que o Mateus inclui Raabe. Raabe. Só para aqueles que então não sabem, Raabe, ela era uma prostituta ali na região da Terra das Palmeiras, Jericó. Jericó. Que não era judia, né? Era cananita. Então, ela está ali, dentro da genealogia de Jesus. Que importância tem isso? A importância é que não se desconsiderou esse senão, esse preconceito, se expôs com clareza que a tal Raabe era uma ancestral de Jesus. Estava lá na árvore. Ela está presente ali. Isso significa que a gente não pode rejeitar as pessoas, que a gente precisa ter uma relação de acolhimento, porque foi exatamente dela que a semente do Messias acabou acontecendo. Isso. Passou por ela? Passou por ela. Passou por esta mulher. E a outra é que Jessé foi pai de Davi. Mas que importância tem isso? Davi foi rei, foi o segundo monarca da nação de Israel. Primeiro Saul, depois Davi. E para mim há uma questão aqui bem interessante, que Jesus descende de Davi. Se a gente lembra, Davi tem um trato de imunidade de impostos, imunidade tributária. Quando Davi vence Golias, tem um acordo que quem vencesse o gigante se casaria com a filha do rei e teria imunidade nos impostos. Imunidade familiar. Sim, não só ele, mas toda a sua descendência. Vitalício, né? Ok?
Aí eu me lembro de Jesus entrando com Pedro na cidade, e Pedro pergunta a Jesus: mas é lícito cobrar impostos para um descendente de Davi? E Jesus: Pedro, não vamos criar caso com isso, não vamos levantar aqui essa questão. Vai lá, pega o peixe, e quando você tirar o peixe da água, tem as moedas para pagar o nosso imposto, não vamos entrar. Jesus, por direito, era imune. Ele não podia ser cobrado. Não é? Só para a gente ver a importância da genealogia, né? Como que Davi está ali presente na genealogia de Jesus. Né? Eu quero dar uma volta. Você costuma informar que o seu avô era recuperador, né? De imóveis, restaurador. Né? Restaurador. E vocês já perceberam que ficaram diante de uma mesa bonita, de uma peça só de madeira, que os nós daquela madeira dão beleza? Quer dizer, não é, mesmo que seja uma tábua só, um tronco só, mas aqueles nós que se apresentam, quando bem trabalhados, eles dão a beleza. O olhar não para, não fica vazio, porque tem muita coisa linda para se ver ali. Na genealogia de Cristo, há muitos nós. A Raabe, a Ruth Moabita, há esse pessoal que são nós, entraves, que para uma geração, ou seja, se o judeu acuradamente fosse buscar ou pensar nisso, não, esse não deve ser o Cristo, porque nasce de prostituta, sua geração tem prostituta pelo meio, tem forasteira, tem tanta gente. E é exatamente o que nós entendemos. Essa árvore genealógica é que nos insere também em sermos filhos de Jesus Cristo. Exatamente, João. Nós que não tínhamos direito, agora temos, por causa dele que nos inseriu, né? Oh, que bênção. Fomos adotados, né? Filhos por adoção. E nós vamos aqui até o versículo 17, são 42 gerações citadas, que a gente vai fazer a evitação da leitura justamente para não cansar aqueles que não têm assim todo interesse por nome a nome, mas cada nome desses das 42 gerações tem importância dentro da história. Seja por conspiração, seja por heroísmo, seja por algum motivo, todos eles são importantes. O nosso Deus é um Deus de gerações, sim, né? Sim, você vê, você tem uma ideia. A semente do Messias estava em Judá, não em José. O nosso herói da história é José. Mas José foi um protetor dessa semente. Na verdade, José é levado para o Egito para proteger a descendência do Messias. Se José não tivesse ido para o Egito, Judá teria morrido de fome nas Campinas. Mas ele vai adiante dele para proteger a semente do Messias. Por isso é que José se diz apóstolo no gentio, né? Eu fui enviado, apóstolo, né? Enviado, eu fui enviado, fui fazer apostolado antes de vocês, eu estava lá preparando o caminho para vocês não se perderem, para que vocês não morressem, para que não houvesse uma tragédia, eu estava lá para acolher vocês. É interessante isso, né? São detalhes da genealogia, que se a gente olha para o indivíduo e desagrega ele da sua relação familiar, não entende muito daquele indivíduo, porque aquele indivíduo ele é fruto de relações anteriores. Se o pai era violento, se a mãe era histérica, se a família brigava muito, se a família era de paz, não é? Minha avó dizia assim, quando a gente escolhe alguém para casar, a gente não casa só com aquela pessoa, a gente casa com a família. Os garotos apaixonados, eles olham só para os olhos da menina, bebê todo azul dos olhos dela. E ele se desatenta para a sua origem, para a sua estrutura familiar. A repetição.
não é? Um pai mulherengo que acaba gerando um filho mulherengo, e assim vai. As mulheres daquela família são mulheres sofridas, abandonadas, velhas, desdentadas, azedas, amargas. E se você não olha para a estrutura familiar, você perde também a conexão com o seu futuro. Então, a genealogia daqueles com quem nós nos relacionamos, e dependendo da intensidade dessa relação, será de fundamental importância, não é? Porque há muito, volto a repetir, há muito dos nossos ancestrais plantados dentro de nós. Como se diz lá para a Baixada, o baixadeiro é o cara que tem mais verbetes, tem mais ditados populares. Lá se diz para lá, cão de caça vem de raça. Uhum, exatamente, cão de caça vem de raça. Cão de caça vem de raça. Se você não investigar o pedigree, né, João, pode estar envolvido em situações... Não encontra um cão caçador. Não encontra, Pode encontrar um campeiro, mas não encontra um cão caçador, né? Sim, verdade, João. Então se diz lá para a Baixada, cão de caça vem de raça, né? Vem de raça, exatamente. Mas eu queria ver uma coisa aqui também na genealogia, para fechar a participação nesse aspecto. É que o judeu tinha tanto cuidado que nem mesmo na Babilônia perderam o fio da genealogia. Sim, aqui nessas 42 gerações, Isso. Tem as gerações da Babilônia. Da Babilônia, ou seja, 72 anos na Babilônia, mas não perderam o fio. Estavam ali exilados, estavam ali maltratados, mas não perderam o fio da genealogia, porque um dia ela seria necessária para ratificar a genealogia do Cristo, né? A origem do Cristo. João, tem um fenômeno que eu tenho observado ao longo dos anos, que em alguma literatura é chamada de alma judia. É alguém que está desconectado da sua árvore genealógica, mas que tem ancestrais judeus que sofreram na época da Segunda Guerra, que quando entram em contato com alguma literatura, com algum filme na narrativa do Holocausto, o pranto é inevitável e a pessoa não explica por que ela está chorando. É chamado de fenômeno da alma judia. É que dentro de nós, né, há um registro, é imaterial, mas um registro imaterial que acaba nos conectando com a história. Não é que aquele cara é emotivo, é que essa alma que descende da sua raiz, né, que vem lá da sua genealogia, há impressões na alma da gente, no psiquismo da gente, e a gente, diante de um filme sobre o Holocausto ou de uma literatura sobre o Holocausto, a gente chora rios e não sabe explicar por quê. Bate uma tristeza. Você teve no Museu do Holocausto. No Museu do Holocausto. Realmente. Você que é um Silveira, né? Que é filho do Silvícola, que é um judeu escondido na selva, a emoção é forte, né, Bate João? pesado. Bate pesado. E a gente sente que não é uma emotividade. É, na verdade, esse sentimento que eu não percebi, eu não descobri, eu não sabia por quê. Mas é verdade. É como se você estivesse dizendo, eu estava lá. Parte de mim estava lá. De mim estava e lá. estava mesmo. E estava mesmo. É misterioso isso, não é? É misterioso. A matemática não pode explicar isso, a física, talvez a física quântica possa chegar por perto, mas é um mistério que envolve as nossas relações com os nossos ancestrais, não é? As emoções que a gente carrega ao tocar naquela história, né? A gente tem uma memória daquilo que a gente se lembra, mas tem registros nas nossas células, registros na nossa alma que a gente não experienciou, mas estão lá. De alguma forma, de uma forma misteriosa, mas estão lá, mesmo que a gente não tenha experienciado, ou seja, a gente não passou pela experiência
daquele fato específico, daquele episódio específico, mas a dor está lá, o sentimento está lá. Falando nisso, nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente! Estamos de volta ao seu segundo bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo e nós estamos aqui introduzindo o livro de Mateus. O registro de Mateus, nós temos a história de Jesus narrada por 4 personagens: Marcos, Lucas, João e Mateus. E nós vamos começar hoje, estamos começando hoje, a nossa leitura, versículo por versículo. A gente só deu um salto nesses 17 versículos para não tornar enfadonho a leitura, né, do livro, do texto, porque para os que não gostam muito da história acabam se enfadando, né? Mas a gente fez um preâmbulo aqui sobre a importância da genealogia e agora nós vamos dar um salto para o versículo 18, que começa com o nascimento de Jesus. E foi assim que aconteceu, né, João? E foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. E enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bom, você parou em que versículo? No 21. 21. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente pensar uma coisa. Gente, nós cristãos cremos no nascimento virginal de Jesus. Isso tem uma importância para nós singular. Lembra do encontro, acho que é narrado por Lucas, do singelo encontro do anjo com Maria? Quando ele diz, descerá sobre ti, porque ela se espanta, né? Ela diz, como pode suceder isso, sendo eu uma mulher virgem, desposada? E ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso é de uma importância sine qua non para nós. Por quê? Porque sendo Jesus o segundo Adão, ou o último Adão, como chama Paulo, a gente precisa entender a humanidade de Jesus, que não nasce da semente adâmica. Há uma interferência. Lembra, o primeiro Adão, ele nasce do sopro divino, e Paulo aos Romanos vai dizer, o primeiro homem era alma vivente, e o segundo é espírito vivificante. Esse sopro divino na natureza humana, que tem uma certa semelhança, não em profundidade, mas é uma relação análoga entre o ruach, o sopro divino naquele boneco de barro, e agora o sopro divino, o ruach divino, também numa natureza terrena chamada Maria. Então, para interromper essa influência da semente adâmica carregada por todo homem que nasce de modo natural, o último Adão nasce desse sopro divino. Então, essa é uma reflexão teológica, mas que precisa ser pensada, concebida, raciocinada, para a gente entender o mistério da encarnação do Verbo que vai falar João, né?
O Verbo encarna pelo sopro divino, não pela participação de um homem. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é a primeira profecia explícita da vinda do Messias. E ele diz em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele, não é? A mulher não tem a semente está no homem, a mulher tem o óvulo. Então, em Gênesis 3,15, está falando de um mistério, de uma mulher que dela e só dela nasceria o esmagador da serpente, né, da cabeça da serpente. Então, esse nascimento virginal de Jesus nos remete a essa importância da humanidade de Jesus. Jesus nasce perfeitamente humano, como Adão era perfeitamente humano. Pó da terra e sopro divino, da terra de Cush. Dizem até que Adão era negro porque a terra de Cush era um barro preto, né? Mas isso aqui é outra discussão, né? Que não cabe no momento. Mas esse sopro divino sobre a natureza de Maria gera esse homem, não esse Deus, esse homem. E é importante a gente entender que a missão de Jesus era ser Adão, mas sem a contaminação do gene do primeiro Adão. Porque o primeiro Adão deixou uma semente, um gene danificado. Um gene que contaminou toda a raça humana. Por que que João diz assim? Em Jesus somos feitos filhos de Deus. Porque é nessa natureza de Jesus, desse Adão que não nasce da semente adâmica, é que está o nosso resgate. É dessa natureza que brota a nossa reconciliação. É dessa natureza que brota a nossa redenção. E volto a explicar que redenção é composta de três palavras. Ré, Éden e ação. Redenção é de volta ao Éden. Nós estamos de volta ao Éden pelo fenômeno que acontece exatamente aqui na leitura que o pastor João fez. De ser Jesus, fruto do sopro divino na natureza humana. Então a gente não pode apagar e nem tem como negar a virgindade de Maria, porque Jesus nasce desse sopro sobre ela. É um fenômeno. Não foi de um incesto, não foi de um estupro, foi de uma... Até os anjos tiveram que aparecer nesse momento para justificar a José o que está acontecendo, para não ter uma confusão ali. Os anjos se encarregam de falar com José o que está acontecendo, Ou né? seja, o céu manda uma comissão de emissários dizer para José, ei, é o plano divino se estabelecendo na terra. Sim. João, tu imagina, né? Eu sei que tu gosta de José. Agora, eu não sei se tu é devoto de São José, mas eu sei que tu gosta da história do José. É impressionante, pastor João e querido Aloide, como esse homem estava sensível. Porque admitir uma história dessa precisava que o Espírito Santo estivesse ali intermediando essa conversa para que ele não fosse infiltrado pela dúvida, pela insegurança. E José assume cabalmente essa história. Ele se coloca na frente para defender Maria de todo jeito, né? É que os planos de Deus são tão maravilhosos, ele não erra nos seus planos, ele não falha 1 milímetro naquilo que ele decide fazer. Até o pretendente para casar com Maria devia ser um homem capaz, compreensivo, justo, honesto, um homem de bem. E o que eu sei da história extra-bíblica é que ele, na verdade, era um viúvo. Um homem de idade avançada, da tribo de Judá, um homem justo,
homem honesto, compreensivo e temente a Deus. Então, tudo isso Deus prepara para que o cenário seja favorável e confusão não aconteça. E aí, José entende toda a situação. Mas é que a gente estava dizendo, o céu tem se preocupado tanto com a terra, que antes disso, uma comissão de anjos vem tratar com Zacarias. Depois, anjo tratando com José e dizendo, em algumas versões diz um anjo, outro diz em sonho, mas a verdade é que a gente entende que um anjo aparece a José e diz, fique sem medo, fique tranquilo, porque essa história não é como falam por aí ou como tu pensas. Assume com dignidade, porque você vai fazer parte da história mais linda da humanidade. Aqui fala, enquanto ele pensava no que fazer, ele estava preocupado com aquela situação, né? Era noiva, era namorada dele, tinham planos, né? Fizeram um planejamento para tudo dar certo, né? Mas aí aconteceu alguma coisa e aqui diz que enquanto ele pensava no que fazer, foi aí que o anjo apareceu no sonho dele e disse para ele assim no sonho, disse, José, filho de Davi, olha aqui, ó. Fazendo, evocando a genealogia, né? A genealogia, filho de Davi, não tenha medo de se casar com Maria. Ela está grávida, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui esse anjo explicando tudo. Que anjo é esse maravilhoso, né? Que se preocupa em esclarecer. Pois esse é o nosso Deus. Esse Deus, quando ele vê que a gente tá se metendo em uma enrascada, porque eu conheço muita gente que se mete em tanta enrascada e fica preocupado, fica sem dormir e não descansa no que pode dizer o Senhor. E José aqui teve uma palavra de Deus. Te acalma, fica calmo, porque tudo está se resolvendo. Maria está grávida, mas olha, ela está grávida pelo Espírito Santo de Deus. E ele aqui é aquele homem que tem intimidade com Deus. Porque o homem que não tem intimidade com Deus não ia acreditar. Não ia acreditar nesse sonho, nessa palavra, nisso aqui. E é como o pastor João falou. Ele era um homem que ele nem piscou, como diz. Foi ao contrário do Zacarias, que ficou incrédulo. José não. Ele confiou, ele acreditou e ele assumiu. Rapaz, eu vou contar uma história aqui que não tem nada a ver com isso, né? Mas tem também. Eu pastorei há muitos anos, né? 37 anos. Eu acho que é muito tempo, né? 37 anos. Ixi, é muito tempo. É mais da 3 metade, aposenta, né? Mais da metade da minha idade. E há muitos anos atrás, eu pastoreava uma igreja e um casalzinho de noivos, assim, muito decente, muito... O rapaz extremamente digno. E a namorada dele, ou a noiva dele na época, né, apareceu grávida. E ele, desesperado, veio conversar comigo e disse, não fui eu. E ela disse, não, eu não fiz sexo com ninguém. Aí ela evocou esse texto de Maria, né? Ela disse, acho que eu estou grávida do Espírito Santo. Bom, como Maria só tem uma, e Jesus só tem um, a gente acolheu com carinho o deslize dela, mas ela tinha um namorado extra, num deslize, né? E ela engravidou desse namorado extra que ela tinha. E o rapaz ficou tão chocado com aquilo, né? Porque ele estava prestes a acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo. Tamanha era a ingenuidade do rapaz. Mas, bispo, para que isso não aconteça, para que isso não acontecesse em Israel, caso vazasse a história, nós temos o versículo seguinte aqui, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou por meio do profeta, a virgem conceberá. Ou seja, 400 anos antes disso acontecer, já havia registro confirmando que haveria de acontecer. Sim. Então ninguém pode sair se arrogando aí sem nenhuma confirmação, que você acaba de dizer. Por mais que a moça dissesse que era isso, mas onde está o histórico, o pré-histórico, para confirmar que isso aconteceu? E com Maria foi diferente. Aconteceu? Aconteceu. Então vamos às Escrituras. Lembra que a gente vinha lendo, ou enquanto fazíamos o livro de Atos, sempre
No discurso ali de Paulo, de Estevão, Pedro, sempre invocavam um princípio profético para confirmar o que estava acontecendo. Não é diferente com o que nós estamos vendo aqui. Quando Maria aparece grávida, o texto diz aqui, e isso se confirma com a profecia de Isaías há 400 anos atrás. Ou seja, Deus não faz nada à toa, não. Não faz não, João. A coisa acontece de forma registrada, autenticada, para que não surja dúvida em ninguém. Quem quiser ter dúvida é por sua maluquice, sua própria cabeça. Isso mesmo. E o anjo ainda disse, olha, o papel de Maria é dar à luz e você é dar o nome a esse filho. Que coisa maravilhosa. Quer continuar, Rológio, a leitura aí? Onde foi que parou, pastor João? Foi bem aí, né? Eu parei no 22. Ela dará um filho, dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho e você, José, a ele dará o nome de Jesus, Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco, em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria, entretanto não consumou o casamento, enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Oh, que coisa. Duas coisas que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco em hebraico. Eu gosto de fazer uma pequena correção nessa expressão, que Emanuel não é exatamente Deus conosco, no sentido de que ele está entre nós. Emanuel vem de emanência, não é? Emanuel é Deus em nós. Porque conosco está visitando o seu João das Couves, está conosco. Mas está em nós é fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa essência. Agora eu vou mexer numa casa de marimbondo, ok? Que é assim. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino a quem chamou Jesus. Ou seja, a consumação do casamento só aconteceu depois do nascimento. Isso é uma casa de marimbondo porque alguns acreditam que Maria teve um filho único. E o texto fala da consumação do casamento pós-nascimento do menino. Agora, há outros textos, nós vamos passar por ele, não vou antecipar, mas nós vamos passar por ele, em que os irmãos de Jesus e suas irmãs estavam ali. Tiago, por exemplo, o bispo de Jerusalém, era filho de Maria. Judas, não, o Iscariote, também era filho de Maria, irmão de Jesus. E estavam ali seus irmãos e suas irmãs. Isso para que a gente possa ligar a esse texto que houve uma consumação. A virgindade de Maria, segundo o relato que a gente está lendo, acontece até o nascimento de Jesus. Depois disso, ela gera filhos e filhas. E isso não diminui absolutamente nada na grandeza, na integridade, na santidade desta mulher fantástica, imitável, digna de toda honra, chamada Maria. Uma santa mulher, eu diria Santa Maria, mãe de Jesus. Porque ela não é a mãe de Deus, não é? Ela é mãe de um homem chamado Jesus. Ela é mãe desse menino que nasce do sopro divino dentro dela. Então, ela dá a luz a um menino. Ela não deu a luz a um Deus, ela deu a luz a um menino, a um ser humano. E essa é a grandeza do advento do nascimento de Jesus, porque não nasce um semideus, não nasce um minotauro, nasce um homem
e por 33 anos sua humanidade vai estar entre nós. João diz, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Ele encarnou, nasceu em carne humana. Era o sopro divino na natureza humana. Oh, que bênção. Diz Paulo que pela sua pobreza nós fomos enriquecidos. A pobreza de Jesus não era monetária. Era a pobreza da natureza humana. Um Deus que nunca havia sido homem, que agora se torna homem, assume essa pobreza da limitação da natureza humana, para que por ele nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então, entender isso é outra questão importante para a nossa reflexão bíblica, né? Bom, vocês querem contribuir com alguma coisa mais? Ou, se não, a gente pode seguir em frente, né? Aí... Depois que Jesus nasceu, ok? Ok. Bispo, se fosse para nascer, ou fosse um ser híbrido, não precisava usar uma mulher. Sim. Quando foi necessário Gideão se preparar para vencer os midianitas, veio um anjo que não tem origem. Ele provavelmente veio em forma de homem. Passou 3 meses preparando o Gideão. Quando Abraão se prepara para a grande missão de ser pai e de conduzir o destino da sua vida, vieram anjos que não mostram origem, não precisou nascer de mulher, não foi daqueles que habitavam entre eles, mas para a redenção humana. Sim, na casa de Ló, na casa de Ló, quando os anjos vão até lá, para a mulher de Manoá, Zacarias lá dentro do templo no seu turno. Então, para casos específicos... Josué na porta de Jericó, e aí vai as teofanias, né? Para casos específicos, comuns ou apenas um fato, Deus usa os anjos que estão a seu serviço. Todavia, o plano divino era a soberania de Deus na raça humana. Não eram fatos isolados aqui e acolá. Era a raça humana incluída nesse projeto divino. Por isso, ela devia estar também incluída no nascimento do seu filho. Entendo eu assim. Sim. Verdade, João. Coisa linda. Vamos para o capítulo 2 agora, né? Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde poderíamos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Eles responderam: em Belém, no território de Judá, o profeta Miqueias escreveu claramente a respeito. Ó Belém, na terra de Judá não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Então, só um pouquinho aqui. Você deu um pulinho no texto aqui. Quando Herodes ficou sabendo disso, ficou apavorado. Ok? Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo, reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde está o Messias que deveria nascer? Esse texto aqui, ele nos importa bastante porque aqui começa uma tentativa de aniquilar a semente divina sobre a terra. A perseguição vai começar exatamente aqui, com a informação que Herodes recebe, quando esses magos, né, que eram os astrônomos da época, que faziam discernimento do movimento do cosmos, né, e eles têm essa informação, possivelmente por Daniel. Daniel fundou uma escola de astronomia
lá na Babilônia, né? Aham. Então, possivelmente, Daniel deixa essa informação lá na Babilônia. É que eu estou sorrindo aqui, Aham. e ver a beleza com que Deus trata a história. Sim, Prepara um Daniel na Babilônia sim. para começar Aham. Uma história, né? uma história, É. para Gente, consubstanciar uma história. a gente volta a falar de Daniel já já. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta. Muito bem, gente, estamos de volta. Nós saímos falando sobre a importância desses dados astronômicos que esses sábios do Oriente vinham trazendo, né? Vinham lá com seus presentes para honrar o rei, uma comitiva. Daí é que eles tiram os tal dos 3 reis magos, né? Uma visão presépica do nascimento de Jesus, porque, na verdade, a Bíblia não diz que eram 3 reis, era uma comitiva. O que eles vinham trazendo era incenso, ouro e mirra. Eles traziam 3 coisas marcadas, o incenso, o ouro e a mirra. Mas isso não quer dizer que eram 3 reis. Na verdade, historicamente, quando havia um episódio grande assim, ia a comitiva de 70 reis, de 70 representantes de nações para a honraria do nascimento de um novo rei, coisa parecida, né? Então, mas a tradição, ela fala sobre os 3 reis que vieram trazendo, né? Esses reis magos, não era mago de magia, de feitiçaria, eram 3 astrônomos. E como eu disse na saída, muito possivelmente eles eram oriundos ali da região da Babilônia, quando Daniel, que vai influenciar, Daniel ele atravessa, parece que 3 dinastias, ele está no governo babilônico, depois estará na tomada da Babilônia pela Pérsia, depois ele vai aparecer de novo no governo medo-persa, né? Era um homem de extrema influência. E a história conta que Daniel funda uma escola de astronomia nessa região da Babilônia. E dessa forma, eles têm o conhecimento desse episódio, do deslocamento dessa estrela, anunciando o nascimento do Messias, né? Como que eles podiam associar o Messias àquela estrela, se não fosse por alguém que tivesse a percepção do trajeto messiânico, né? E especialmente porque nem judeus eram, né? Aham. Não conheciam Não a história de origem. Uhum. Então, o que é que nós podemos ver? Quando Deus te planta em determinado lugar, Deus traz um Renato lá do Rio de Janeiro para cá, não foi só para mudar de lugar, é porque há alguma coisa a ser feita. Uhum. Então, Deus não permite que Daniel saia do meio dos judeus e vá lá para a Babilônia, Uhum. porque Daniel fazia parte do contexto do nascimento de Cristo, Uhum. da história de Cristo. Sim. Então ele vai e começa a ele funda uma escola de magos, ou seja, de estudantes dos astros. Aham. E passa a história, não foi só estudar, ele passa a história. Uhum. Talvez ele tenha provocado o objetivo da sua escola ser, na verdade, o que as promessas Sim. divinas pelos profetas haviam Sim. lhe trazido. É que Daniel era um cara comprometido, né? Ele entra dentro da Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro dele. Tem uma mensagem minha sobre Daniel no YouTube que eu quero até recomendar. Eu acho que eu falo mais pormenorizadamente sobre esse assunto quando eu falo sobre Daniel, não é? Eu não me lembro o título agora. Você lembra, Diogo? Acho que era Conhecendo a Mente de Daniel, alguma coisa assim, você vai encontrar no YouTube aí. É só botar Renato Chaves e Daniel, né? E aí você acho que vai encontrar. Porque até, aliás, Daniel era o nome do meu avô, né? Não é Daniel Chaves, não, é Daniel. Não, Daniel também é meu filho. É que eu tive um bisavô que era pastor, né?
Então ele botou o nome dos filhos dele tudo de nome bíblico, né? Era Éden, era Daniel, era... Bom, Babilônico. não, Babilônia não. Babi não. Babi não. Então, assim, nós estamos aqui discutindo esse texto tão rico, tão cheio de bons detalhes, né? E nós vamos agora para o versículo 7 da leitura. Versículo 7, isso aí. Vamos incluir Herodes agora, né, bispo? Sim. Herodes, então, convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informasse da época exata em que a estrela aparecera. Então contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem em toda parte, e assim que a encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Olha que historinha, gente. Sim. Fingindo-se devoto. Conspirador total. Muitos Muitos são assim na vida da gente. Né, bispo? Sim, misericórdia. Eu vou continuar. Pode ser. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo, haviam chegado na hora certa. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Vamos dar uma paradinha mais aí, né? Vamos voltar de novo aqui àquela visão presépica do nascimento de Jesus? Nessa narrativa, Jesus não está num estábulo. Ele já está em casa. Eles entram na casa. Não há aquela cena de Jesus ali no meio das vacas, no meio das ovelhas, naquele bercinho de palha. Eu até tenho pensado bastante sobre isso ao longo dos anos, e a visão presépica parece muito emocionante, cativante, não é? Mas aquela visão é uma visão simbólica, presépica, que não revela a verdade dos fatos. Jesus nasceu tão pobrezinho. Eles não foram ao estábulo porque não tinham dinheiro, porque não havia mais vaga nos hotéis. Era época de censo. De censo, então não tinha como. Estava lotado. Então as hospedarias, os hotéis, não tinham mais vaga. E toda estrebaria tinha o lugar dos animais e tinha o lugar em que os vaqueiros, os pastores, os tratadores, eles tinham lá o seu lugar de dormitório. Foi onde encontraram. Então, Jesus não nasceu no meio dessa sujeira. Né? Então, assim, é uma visão comprometida com esse reducionismo da imagem de Jesus. Jesus coitadinho. De um Jesus coitadinho, né? Tão pobrezinho. Então, José era um carpinteiro, era um construtor, não era ausência de recurso. Acho que na narrativa de Lucas ele é mais preciso com relação a isso, que eles bateram em todas as hospedarias e elas estavam lotadas, por isso foram para a estrebaria. Mas aqui, na narrativa, diz que eles foram para casa. Em qualquer versão você vai encontrar isso. Eles o encontraram na casa e entregaram os presentes. Como eu disse, 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas não quer dizer que eram 3 sábios, 3 magos, 3 reis. Eram 3 os presentes. Bispo, talvez os 3 magos fossem exatamente os estudiosos
que conduziram os demais a estarem ali com eles. Pode-se pressupor que não eram apenas três. Três eram os cabeças que fizeram o estudo, que estavam mais aprofundados no Sim, estudo. mas isso é informação subjetiva, João, porque não tem o Entendi, não número estou falando. 3. Né? E que eles convidaram os demais e estavam ali com eles. Pode ser que tivessem 70. Uhum. 70. Há uma sugestão É que que o eram número 70. 3, ele Associa. está associado ao ouro, incenso e a mirra. Mas eu posso levar ouro, você ouro, João ouro, e mais 10 pessoas, cada uma levando mirra, levando incenso, não é? Ou eles podem ter feito um consórcio, né? Sim, Se consociado, exato. porque, segundo alguns historiadores também, foi aqueles presentes que, na verdade, financiou todo o ministério terreno de Jesus. Sim. Há informações que ali no deserto da Judéia, Zacarias era o guardião dessa riqueza. Uhum. Escavações recentes, historicamente recentes, não foi de agora, historicamente recentes, eles encontraram numas rochas umas vagas como se fossem cofres. E dizem que aquela era a casa de Zacarias. Você esteve lá? Eu estive lá, é uma casa de campo fora de Jerusalém, subindo a montanha, e que estão lá realmente as escavações com o suposto Cofre, depósito, né? Aham. Está lá realmente. Sim. Então, assim, Jesus não era um pobrezinho, um sem teto, um sem terra, não era Miserável, um não é verdade. Não era nada disso. A gente precisa corrigir essa percepção para a gente não ter... Porque assim, a identificação com a pobreza é muito grande. Então, criam um Jesus pobrezinho para essa identificação, não é? Mas não era exatamente isso que estava acontecendo. Pelo menos a leitura nos fornece essa informação, né? Vamos seguir adiante? Vamos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram a viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado. Do Egito chamei o meu filho. Olha aí. Continuo? Pode continuar. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor, idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá, de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, se a gente for tomar ao pé da letra a narrativa desse texto, quando Jesus volta, não tem menino da sua idade. Se todos os meninos foram mortos de 2 anos para baixo, só resta Jesus que foi para o exílio do Egito. Então, eu imagino essa infância, né? Isso daí ele vai morar em Nazaré. Sim, ele vai para Nazaré, O exatamente. episódio acontece em Belém. Em Belém. E daí ele vai para Nazaré. Uhum. E forma a vida em Nazaré. O José Sim. vai para Nazaré. Da idade dele em Belém, parece que não resta ninguém. Então, por isso ele é chamado Nazareno, porque quando ele Nazareno. volta, ele não volta mais para Belém. Quando José volta do exílio, depois da morte de Herodes, eles vão para Nazaré. Também para se cumprir as escrituras, ele será chamado Nazareno. Não Nazareno porque nasceu em Nazaré, Mas porque viveu lá. porque viveu lá. A sua infância, ou seja... João, quando Deus tem uma palavra e um chamado para nós, pode ser que não aconteça em Belém,
mas que vai acontecer, vai, ainda que seja em Nazaré. Se Deus chamou você para cumprir o teu propósito, e se não cabe em São Luís, se não cabe em Xorroxó, se não cabe em Barreirinhas, se não cabe lá numa cidade qualquer, isso não impedirá que o seu propósito se cumpra. Que vai acontecer, vai. Se não acontece em Belém, vai acontecer em Nazaré, mas que vai acontecer, vai. Oh, glória a Deus. E ele volta. É engraçado que o Egito, ele sempre é marcado por coisas ruins e coisas esquisitas, né? Mas foi esse mesmo Egito que protegeu José, Olha lá. Maria e o menino. Durante todo o tempo em que lá estiveram. Não me recordo quanto tempo foi, o que dista da morte de Herodes, mas depois da morte de Herodes, o anjo o avisa e eles voltam, e quando voltam para Nazaré. Né? Muitas vezes eu me encuquei aqui imaginando que José fez uma caminhada de Belém até o Cairo. Mas o texto aqui não fala a capital do Egito. Eu hoje reflito que talvez não tenha sido tão grande a caminhada. Entrou na cidade limite, onde a força de Herodes, a espada de Herodes não podia alcançar. É provável que ele não ficou tão distante de Jerusalém ou de Israel, acompanhando as informações e as notícias. Ele ficou acompanhando ali. Então eu primeiro pensava, José andou 40 e tantos quilômetros com Maria em um jumento e uma criança. Agora eu reflito, talvez José tenha chegado na cidade limite, mais próxima, e vivido ali o tempo todo. Sim, pode ser. Pode ser, não na capital exatamente. Não na capital exatamente. Agora, a precisão das profecias, né, João? Eloide. Quando Jeremias profetiza o choro de Raquel sobre a morte dos meninos, né? Que coisa é essa? Que quebra-cabeça é esse montado por Deus ao longo da história, né? Como tantos anos antes, a história é contada e parece não ter sentido nenhum naquele momento. Mas no cumprimento da profecia, o sentido está cumprido, né? Isso, eu estou vendo aqui, você está falando aqui, eu estou lembrando do que parece não ter sentido nenhum. Eu tinha apenas 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, sinais foram dados na minha vida, por mim, que eu era tão infanto e ingênuo que não conhecia disso. Depois uma tia minha me chama para me contar a história sobre o ministério pastoral, sobre a minha vida. Aos 3 anos de idade, que vieram a acontecer aos 60. Então toda a história estava esquecida ao longo do caminho. Mas aos 60 anos, ela se remonta. Estou eu aqui hoje, ministrando, trabalhando no ministério pastoral. Então são as histórias de Deus que acontecem no tempo que Ele determina. Quer dizer, no momento parece não ter sentido, mas um dia ela vai acontecer. João, não é o que acontece com Simeão? E esse texto está narrado no nascimento de Jesus por Lucas, né? Que estava ele lá no templo, né? Aposentado, o seu turno já havia passado, mas ele estava lá. Ele não podia sair de lá. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. Aí quando ele vê Maria entrando na apresentação, 8 dias depois desse acontecimento aqui do nascimento, né? Que ele vê Jesus entrando e o toma sob seus braços, ele diz, agora tu pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram. Ou seja, o que mantinha ele vivo era seu propósito, né? Um propósito pode manter você vivo. Verdade, bispo. Sério isso, né, Lloyd? Eu estou debaixo de uma palavra. E essa palavra me mantém a fé, a esperança, a alegria, sabe? Mantém também a força das minhas orações.
mantém a força da minha casa, né? Então, estar debaixo de uma palavra, Maria que estava debaixo de uma palavra, tu és agraciada, né? Sim. Tu és agraciada, mulher. Aí Maria foi uma hora para a casa de Isabel, porque Isabel era aquela parente mais adiantada do processo, estava ali para ajudá-la, né? E é incrível, porque tudo fazia parte do plano de Deus, do acontecimento, daquilo que ia receber o Salvador, né? Todo esse plano. Então é assim, quando Deus tem uma promessa para você, trazer você para o Maranhão, estabelecer essa igreja, nós estamos aqui com você, o pastor João, essa equipe de pessoas que estão aqui preparando esse programa, isso foi tudo planejado por Deus, sonhado por Ele, fazia parte do sonho de Deus, eu estar incluída nisso, o pastor João está incluído nisso. Você já pensou como isso é grandioso demais? Até Diogo, que nasceu em Belém. Entendeu? Como isso é grandioso demais. Pois é. Assim, Jesus... Diogo nasceu onde Jesus nasceu, em Belém. Em Belém? Diogo nasceu em Belém do Pará. É que há coisas registradas que não precisam ser entendidas. Não, Elas precisam ser abertas o coração para serem aceitas, porque elas acontecerão fora da nossa compreensão humana. Há muita coisa. Eu lembro que a certa vez eu saí daqui de São Luís à tarde para visitar o meu povo. Eu estava tão bem. Eu viajei, deixei o ônibus e tinha que viajar 16 quilômetros. E encontrei um companheiro que andamos até meio do caminho, a noite caiu e a noite fechou. E eu comecei a caminhar sozinho, eu não perdi o rumo. Quando chegou a certa altura, eu começo a ouvir o som do projetor da igreja que estava acontecendo um culto lá para onde eu ia. E haviam tantos igarapés que eu tinha que passar, e molhar a roupa, na verdade, só segurando a bolsa que estava sobre os ombros, eu ia caminhando a pés, da noite sozinho. Mas eu fiquei tão envolto com os hinos que estavam tocando e comecei a acompanhar, né? E comecei a pensar coisas lindas. E vim caminhando, certo que quando eu me deparo, eu estou na porta da igreja, enxuto, como se eu não tivesse atravessado nada. Entendeu? Eu fiquei comigo mesmo, eu nunca contei isso a ninguém, mas eu cheguei, eu estava enxuto, e eu tinha que atravessar igarapés que me davam acima da cintura. Eu paro bem na frente da igreja, desço a bolsa para cumprimentar os irmãos que estavam lá, cheios de alegria, me abraçaram e eu estava enxuto. Como eu passei, eu não sei, né? Mas que passou. Mas que eu passei. O anjo atravessou aí. Ninguém precisa acreditar, mas tu não pode desacreditar, né? Ninguém precisa acreditar. Ninguém precisa acreditar, como também eu não entendi. E tem coisas que você não precisa entender. Aceita, porque elas acontecem de fato e são. Parece que são, assim, mimos de Deus, né, João? Na experiência da gente. É verdade, né? É verdade. Tipo uns mimozinhos, né? Experiências que a gente passa, que parece que é Deus dizendo assim, ó, tô mimando você aqui nesse momento, né? Tô te dando uma experiência singela, uma experiência doce, uma experiência que só você vai ter, né? É a minha presença na vida. É isso mesmo. É assim que ele nos ama, bispo. E a gente prova o amor de Deus dessa forma, né? É verdade, cara. É você que diz que ele se importa até mesmo com a nossa sobremesa? Sim, é verdade, cara. Com o que a gente come, deixa de comer, até com a sobremesa, né? Se tem uma goiabada com queijo ou se não tem nada, se tem só um cafezinho ou não tem nada, ele está preocupado com isso também, né? É detalhe do detalhe, né? Naquela poesia Passos na Areia, né? Vocês já viram, né? Sim. Não sei, não lembro quem é o autor. Mas o conduzido não entende porque os passos dele não estão ali, né? Quando, na verdade, é os mimos de Deus, como isso acaba de dizer. Peguei você no colo, você Peguei não viu? você e lhe conduzi. Há momentos, João, que se não fora ele, nós estaríamos arruinados. Perdidos completamente. A presença dele tem trazido verdadeiros signos para dentro de nós, marcas que, assim, é ele dizendo, eu estou contigo. Tanto em coisas visíveis quanto invisíveis.
As perceptíveis e as não, né? E as não perceptíveis. Essas não perceptíveis, uma certa vez, já relatei isso no programa passado, um caminhão passa por mim à noite e tarde, bate no nosso caminhão, levando parte da carga. Eu paro adiante e o meu irmão, que não é igrejista, não é crente de igreja, e eu disse assim, Deus tem nos livrado de tanta coisa. Ele disse, só as que nós percebemos. Só as que nós percebemos. E quantas que nós não percebemos? Verdade. Nós não vimos que ele cuidou. Sim. Sozinho não nos disse. Botou um baita de um anjo lá para nos proteger, né? Para nos guardar, para as evitações das tragédias, não é? Eu me lembro que uma vez tinha um Fusca, né? Acho que todo pastor tem um Fusca. Um Fusca é uma Kombi, né? Olha, o freio falhou e eu vi a traseira de um ônibus crescendo na minha frente. Quando chegou assim a um fio de cabelo, o carro estancou. E eu me arrepiei todo e falei em línguas dali até em casa. Digo, foi ele. Eu senti, não vi, mas senti uma mão entre o para-choque do Fusca e a traseira do ônibus. Eu ia me acabar ali, né? Gente, vamos tomar um cafezinho? A gente volta já já. Tudo bem, gente? Estamos de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Hoje, dia 17 de julho de 2022, deixando registrado aqui para os anais da história. Um dia a gente vai virar história, né? Um dia a gente vai viralizar, vai virar história. Enquanto isso, nós estamos deixando os nossos rastros. Diz que o artista só é reconhecido depois que morre, né? Hoje eu vejo comentários sobre a literatura rosiana, né? Do Rosa, né? Esqueci o nome dele agora. Guimarães? Guimarães Rosa. E eu vejo a exaltação da literatura rosiana, né? Que é a literatura de Noel Rosa, ou Noel Rosa? Guimarães. De Guimarães Rosa. Mas o cara só fica famoso depois que morre, né? Eu acho que tem sentido, bispo. Se você começa a ficar famoso enquanto está vivo, termina dando no que deu com aquele nosso amigo um dia desse. Quando a fama, não raramente a fama ele sobe a cabeça. Sim. É muito melhor que falem de mim depois que eu morrer, porque não me provocam exaltação nenhuma, né? Ah, João, desculpe, mas se você tem que me fazer um elogio, eu quero ouvi-lo. Eu não quero que minha memória ouça, eu quero ouvir. Como diz o... Me dê flores enquanto estou vivo? Enquanto eu estou vivo. As flores venham antes, né? As flores... Não adianta comprar negócio de coroa de flores. Me dê uma coroa de flores vivo, para que eu possa apreciar o perfume, a beleza. Mas no Salmo 112... o salmista diz que a memória daqueles que amam a Deus será lembrada para sempre. Sim, tudo bem, mas deixa a consciência ouvir também, né? Se é importante para você, diga, rapaz, você é muito importante para mim, não, Diogo? Porque depois que morrer, blá, blá, cara, eu quero ouvir vivo. E acho que eu não sei receber elogios. Não, precisa saber. Não, é bom a gente receber elogios, não é? Só se a gente é tão doente que a gente transforma elogio em vaidade, né? Mas se a gente não está doente, a gente transforma elogio em carinho, né? Em acolhimento, em respeito. Elogio é saudável, né? É saudável, validar os talentos, as puxar habilidades. Saquismo, não, mas elogio sim. Sim, você falar que ama, como aquela pessoa querida, faz parte, né? Faz parte. A gente amanhece mais sorridente, claro. Né? Começa a fazer as coisas de uma maneira mais, né? Sim. Mais extraordinária. Se faz extraordinário, faz ainda mais. Eu postei uma foto esses dias lá no Instagram. E como os amigos disseram, você está muito bonito. Ai, eu fiquei todo... fiquei todo empolgado, né? Por falar nisso, eu quero dispor o meu zap para os nossos ouvintes, para nos dar sugestão sobre o programa, como está o programa, o que estão achando do programa, a eficácia que ele está tendo, ou a deficiência. Eu quero deixar
com vocês o meu zap para me ouvir, fazer uma avaliação daquilo que a gente está fazendo, se de fato está alcançando o objetivo, né? João, tu tá meio pirado, mas deixa seu zap aí, porque ele vai ser bombardeado aí já. Olha, Mas você pode dar. Olha, a pastor João. responsabilidade é sua A gente agora, vai né? estar, eu quero apenas sentir isso e talvez transmitir aos companheiros, né? Pois, Pode- pastor João, ontem eu encontrei um pastor e ele mandou dar parabéns para vocês, viu? Que ele está gostando muito do programa, tem acompanhado Para todos nós, os... né? Para nós. É, isso mesmo. Aham. Tem acompanhado todos os domingos e muitas mulheres, moças também que nos acompanham. E diz que um dia quer vir aqui conhecê-los pessoalmente, viu? Ah, por favor, traga o pão com manteiga. Ontem, quando saímos daqui do culto à noite, Aham, ontem, no domingo próximo passado, aham. saímos do culto à noite e levamos uma pessoa que mora vizinha da gente e a esposa de um pastor, né? Eu perguntei a ela, como é que tu veio parar aqui? O que te fez chegar na colheita? Ela disse, não, é que eu ouço o programa de vocês e tinha curiosidade de conhecer. Olha, Que viu? bom, coisa linda. É isso Sim, aí. no domingo à noite também, João, ao chegar em casa, recebi uma mensagem de um pastor que estava assim, grato por ser influenciado por nós, né? Uhum. Nas programações e nas nossas itinerâncias por aí, como ele tem sido abençoado, e fiquei feliz, né? Eu disse, olha, eu quero um dia te levar para pregar lá na igreja. Olha que coisa, né? O cara abria a né? porta da igreja dele sem medo, não é? Sim. Porque às vezes bate medo, né? De quem a gente vai levar para compartilhar a palavra na igreja, né? Dá medo, porque tem muita loucura por aí. Não achar a gente tão louco assim, né? Ou só achar que a gente é maluco, beleza, tá tudo bem, né? Então pode anotar aí. 99144-7068. Repetindo, 99144-7068. Podem mandar que eu vou ouvindo vocês. Se eu não responder, mas no mínimo vou acolher aquilo que não sou informado. Não, mas responde que eles vão te bombardear lá. E um hein? abraço aí para todo mundo, né, Bispo? Para todo mundo que tem ligado. Olha, eu não tenho SMS, pelo amor de Deus, gente. Se quiser algum recado, é pelo WhatsApp. Tem gente que está dizendo que passa SMS. Eu não tenho, tá bom? Então um é abraço isso aí. para todos vocês. Estamos aqui orando também por vocês. Nós temos orado, né, Bispo? Temos orado, tenho colocado a minha casa para orar pela nossa igreja, por essa programação, porque tem atingido lugares que a gente nem sabe, Nem imagina. interiores, lá em Bacabeira, é Pedro, em Bacabeira, as pessoas estão nos ouvindo em Olha, vários que legal, lugares, né? em escolas, né? Tem Talvez escolas, lugares professoras que a que gente nem têm vá, né? falado, olha, aos domingos que eu não vou trabalhar, eu estou ouvindo o programa. Que bacana. Que coisa legal, né? Eu também queria informar, porque não são poucos os pastores que a gente conversa, que são amigos, e dizem assim, eu não ouço o programa todo, mas todos os domingos, quando eu saio de casa para a escola dominical, a distância da minha igreja é o tempo que eu ouço o programa de vocês. Então eu quero deixar para vocês uma informação muito boa. Se você consegue ouvir só parte do programa, a partir de domingo ele está disponível no canal Do YouTube. do YouTube da Igreja da Colheita. Todo o programa está disponível para você. É só entrar no YouTube, Igreja da Colheita é o nosso é o endereço lá. nosso endereço eletrônico, que você terá toda a programação para ouvir, analisar e trazer a sua convicção daquilo que o programa foi passado. O programa de hoje, inclusive, se você quiser reprisá-lo, você está ouvindo aí pela rádio, mas ele está a partir das 9 da manhã, né, sendo transmitido pelo canal YouTube, e você não precisa perder nada, né? Eu viajei e perdi. Não, pode nos acessar pelo YouTube. Nós vamos estar lá, né? Se você estiver viajando e tem internet, entra no YouTube, é 9 da manhã, que nós estamos com o Café com o Bispo lá. Na rádio começa às 7 e a gente reprisa no YouTube a partir das 9 da manhã. Com a vantagem que você vai ver nossa cara bonita lá. Né? E aqui, quem sabe, viu, um dia tomar um café conosco aqui um domingo, né? No Café da Família. O café está rolando, né? Hoje O ainda. café está rolando hoje ainda. Então, se você não puder vir nesse de hoje, no cada terceiro domingo, nós temos um café maravilhoso para lhe receber, para lhe abraçar,
das boas-vindas, né? Sim. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 3, que fala sobre o trovão do deserto, né? João Batista, voz que clama no deserto. Então, capítulo 3 do livro de Mateus, nós lemos assim, né? Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galileia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judeia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão do deserto, preparem-se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pele de camelo e amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judeia e da região ao redor do Jordão corria para ouvi-lo e vê-lo ali no Rio Jordão. Os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: raça de serpentes, o que vocês pretendem, rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como seu pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora, como lixo, para ser queimado. Caramba, vamos dar uma paradinha aqui? Simples e dura. Simples e dura. João Batista parecia até aquela poesia do samba de uma nota só, né? João Batista tinha uma mensagem. Ele não mudava o foco da mensagem. Arrependei-vos, metanoia, mudem a mente de vocês. O que ele diz para esses saduceus é tão sério. Vocês estão querendo só molhar essa pele de cobra? É o interior de vocês que precisa ser sondado, transformado, mudado. Isso é metanoia. Arrependimento não é uma compulsão ao choro por causa do reconhecimento do nosso pecado. Arrependimento tem a ver com mudança de mente, é metanoia, transformação interior. É uma limpeza interior, é uma lavagem por dentro. É um batismo que inclui o meu interior. Não é um batismo para lavar a minha pele. É um batismo que muda o meu interior. Quando ele diz, eu sou mero participante desse grande espetáculo, protagonista,
é aquele que vai colocar o Espírito Santo dentro de vocês. Cara, que lucidez, que mensagem simples, dura e profunda que João vem trazendo, né? Agora tu vê esse cara esdrúxulo, né? Esdrúxulo, porque um cara que veste um terno de couro de camelo, couro de camelo, que come gafanhoto e mel silvestre, era um nazireu, né? Era um nazireu comendo gafanhoto e pele de camelo. Ele não tinha um terninho Armani, ele não vestia um Dior, era pele de camelo. Você imagina aquele cara cabeludo, né? Porque não podia cortar o cabelo, era um nazireu. Você olha para aquela figura de aparência tão rústica, com uma mensagem tão dura e provocante, mas João ele vai precisamente ao âmago da questão. Ele vai ao coração das pessoas. Nessa versão, quando ele diz para os saduceus que eles estão vindo porque virou moda ser batizado, é igual essa parada de ser moda, ser evangélico agora é moda, né? Parece que faz parte do show, né? Agora eu sou evangélico, né? Eu sou evangélico. É evangélico, mas vem de artigos de... João não tinha uma plataforma, um palco, né? Uhum. Um palco, uma iluminação. Ele não preparava o cenário para poder dar suas palavras, não né? Tinha luz negra no seu culto. Não tinha nada, não tinha retroprojetor, não tinha data show, fumaça, nada. Não tinha nada. A mensagem não estava lá, a mensagem da noite que eu vou pregar hoje fala sobre isso. Não. Era a mensagem simples, como diz, e dura. A mensagem que é ao coração. Ao coração. Ele disse, olha, não adianta dizer que você é descendente de Abraão. Não adianta. Até as pedras podem ser descendentes de Abraão, né? Agora, a mudança, como ele diz aqui, é de dentro para fora. Sim, não tinha nem pirotecnia cultica, né? Eu estou encucado aqui. Eu acho que na igreja dele, eu acho que não seria um pastor para esses dias, não. Não, cara, ninguém ia frequentar essa igreja, não. Eu estou encucado aqui com o versículo 5. Enquanto Jesus permanecia lá na Galileia, ainda distante, João permanecia aqui dentro do centro, próximo do centro dos judeus, que era próximo de Jerusalém. Ele estava na Judeia. E o que me inculca aqui é que João estava aqui pregando num deserto e gente de Jerusalém, de toda a Judéia e do Vale do Jordão vinham até ele. Ou seja, quando você é enviado de Deus, quando você está sabendo que você está fazendo aquilo que Deus determinou, virão pessoas ao teu encontro. Virão ouvir as verdades que emanam de ti. Sim. Pessoas virão ouvir as verdades que emanam de ti, que são proferidas por Deus. Sim. João Batista estava num deserto, lugar escaldante, e vinham pessoas de Jerusalém ouvi-lo. Inclusive, vieram até os que eram detentores da religião da época, né? Saduceus, fariseus, essa turma toda. Até sacerdotes, João, foram ver João. Os da Grécia foram ver João. Assim, João, ele é o profeta mais importante desse contexto. Jesus diz que antes dele não houve ninguém, nem depois dele haveria. Porque João tinha uma peculiaridade. Quando perguntam a ele, também não é narrado por Lucas, mas quando perguntam a João, quem és tu? Dizem aí que tu és Jeremias, que tu és uma encarnação de Elias. Quem tu és, João? João diz, eu sou a voz que clama no deserto. Essa é que é a diferença, João. João Batista não era um eco. Ele não era um cover. Ele não era uma imitação. Ele era a voz, não era o eco. Sabia quem ele era. Sabia quem ele era e tinha uma voz única, uma mensagem única. Ele não estava copiando a mensagem num sermonário qualquer. Ele não frequentava o YouTube para copiar a mensagem de grandes pregadores. Ele trazia dentro dele a mensagem. Por isso, ele se diz ser a voz que clama no deserto. Quando a gente se torna uma voz, acontece o que você falou, João. João Batista podia ter colocado uma tenda
na porta do Areópago, lá na Grécia. Ou, quem sabe, uma banca ao lado do Templo de Jerusalém. É um pátio muito lindo, podia ter feito Podia isso. ter feito isso, mas ele vai lá para o deserto da Judéia. Então, quando você se torna uma voz, não importa onde você esteja, se numa avenida principal ou lá no cantinho de um bairro, as pessoas vão encontrar a voz. Há uma preocupação tão grande hoje em igrejas serem fundadas no melhor bairro, na melhor rua, na melhor sala de um prédio, né? Porque acha que assim as pessoas irão, né, participar daquele culto, daquela igreja. Serão atraídas por aquilo, né? Por aquele lugar, pela beleza, pelo conforto, pelo ar-condicionado, pelas luzes. Hoje é uma preocupação muito grande, né, nessa nova turma de pastores e líderes. Sim. É a preocupação do momento. Onde eu vou colocar a minha igreja? Onde eu vou me estacionar? Né? É a grande preocupação do momento. Às vezes pagando aluguéis Pagando o que não pode. achacantes, né? Isso. Pagando o que não O pode. que não pode. Vem uma pandemia, Isso. esvazia a igreja e o cara não pode sustentar o aluguel, acaba fechando a porta. Isso. Como tem igrejas que são feitas em sítios, em lugares tão longe, Aham. em lugares tão simples, e são cheias. Sim. Né? Eu conheço pessoas que estão em igrejas em lugares tão simples, debaixo de uma palmeira, de uma mangueira. Coloca, cada um leva o seu banco, como diz, o seu mocho, né? Não sei se ainda chama assim. Leva o seu banquinho, cada um leva e senta ali. E ali eles cantam com um pandeirinho. Eu conheço a igreja dessa forma ainda hoje. Sim. E ali aquela multidão canta, louva a Deus, depois vão embora, cada um para a sua casa com seu mocho, com seu banco, e são abençoados. Sem ter preocupação de pagar um aluguel. O sucesso não é estar na TV, né? O sucesso é fazer aquilo que você nasceu para fazer. Né? Débora atendia debaixo de uma palmeira, Aham. né, Débora? E o chamado, né, o cumprimento da promessa O estava ali. gabinete dela O era debaixo da gabinete palmeira. dela, enquanto eu tenho tantas amigas que estão preocupadas em fazer o seu momento, ainda não posso, porque ainda não comprei o sofá, ainda não tenho local, ainda não tenho aquela mesa bacana, aquele vaso para decorar, ainda não estou abrindo meu negócio. E estão procrastinando porque ainda estão esperando o quê? Estão esperando o luxo acontecer. Né? Um dinheiro que talvez não chegue se não der o primeiro passo. Sim. Né? Outra peculiaridade que eu encontro aqui em João está no capítulo 6. João não tinha a menor preocupação com numerologia, ou seja, com número de gente. João batizava aqueles que confessavam. João não saía, não fez número para depois entregar para Jesus o seu ministério dizendo, olha, está aí, Senhor, a estatística. Eu batizei tantas pessoas. A simplicidade, a sinceridade, a graça que havia em João não permitia que ele se enchesse de vaidade a ponto de fazer número, ter um secretário para fazer estatística daqueles que haviam se aproximado e, portanto, eram batizados. João batizava só os que confessavam seus pecados. Ele não batizava qualquer um. É tanto que no episódio com os fariseus, os saduceus disseram, eu não vou batizar vocês, não. Vocês estão aqui só querendo fazer graça, dizer que passaram pelo batismo. Molhar essa pele de cobra. Pele de cobra, chamou de víboras. Eu estou aqui com uma missão específica. Eu não estou fazendo número. Eu não vim fazer mídia aqui no deserto. Eu vim trazer a mensagem dizendo, arrependam-se porque o reino dos céus é chegado. E se não se arrependerem, vocês vão encontrar tempos difíceis. Não muda o interior de vocês, não, para vocês verem uma coisa, né? A chapa está esquentando. É lastimável que, infelizmente, nos dias de hoje, há tanta gente batizando cobra, há tanto ninho de serpente travestido de igreja, de religião, de qualquer coisa. Nós não estamos aqui para incriminar ninguém, nem falar mal de ninguém. Mas João Batista é um exemplo. Ele é muito, muito conciso em dizer, não batizo vocês, porque no coração de vocês não há, na verdade, conversão ao Deus eterno. Há só uma religiosidade que vocês querem agora ratificar com o batismo de João Batista. E eu não vou fazer isso. Cara, a menção que ele faz de Jesus, diz que ele vai acender a vida do reino em vocês, Uau. é extraordinária, né? Extraordinário. Eu estou só batizando vocês aqui nesse rio, mas aquele que protagonizará a história,
Ele vai acender a vida do reino em vocês. Oh, glória. Será um fogo dentro de vocês, né? Oh, glória. E aqui no versículo 13, gente, será que a gente termina aqui hoje? Não sei, eu acho que não dá mais. Não dá. Falta Não, um, tempo- um tempo minuto não. e meio para a gente terminar aqui a nossa programação. A gente volta semana que vem, marque aí só onde a gente parou, né? Versículo 13. Ok, a gente volta na semana que vem. Caramba, que loucura é o que aconteceu hoje aqui, né, gente? Tanto conteúdo, mas nós avançamos bem. 3 capítulos num dia só. Sim, sim. Foi, assim, um avanço muito grande. Sim. E eu estou pouco preocupado com quantos capítulos, porque o que vem aqui do 13 para baixo é uma informação E não tão é. linda, tão importante, que eu não sei se o programa próximo vai dar para a gente fazer isso. É verdade. Esse certo dia, hein, que está aqui. Certo dia um homem esteve aqui. Gente, chegamos ao fim do nosso programa. Quero convidar você para que agora, terça-feira, a partir das 19 horas, no Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita, nós temos uma live intitulada No Divã da Graça. Estamos sempre trazendo assuntos novos. O assunto dessa terça-feira promete. Eu fiz umas anotações essa madrugada que, meu Deus, meu coração estava tão cheio. Terça-feira eu vou compartilhar com você a partir das 19 horas. Quinta-feira também no @Igreja da Colheita, às 19h30. E também de maneira presencial aqui na igreja, nosso encontro de oração. Você também é convidado para estar conosco, né? Então, será uma semana repleta aí de coisas boas acontecendo. Eu estou terminando aqui porque nosso tempo já se esgotou. Desejo uma semana vitoriosa. Deus abençoe você de forma abundante e até o nosso próximo encontro. Shalom a todos. Shalom.